Você está ficando menos inteligente. Não de maneira óbvia, não de um jeito que alguém perceberia numa conversa casual ou durante uma reunião de trabalho. A perda é lenta, quase imperceptível, como um desgaste silencioso que acontece dia após dia. E o mais assustador é que você mesmo está causando isso, sem nem se dar conta. São hábitos tão comuns, tão incorporados ao cotidiano moderno, que qualquer questionamento sobre eles é recebido com justificativas automáticas. Todo mundo faz isso, você diria. E teria razão. É exatamente esse o problema. Andrew Huberman, neurocientista da Universidade Stanford, dedicou décadas a estudar o cérebro humano. Não aquele órgão idealizado em frases motivacionais de redes sociais, mas a máquina bioquímica real, frágil, que determina a velocidade do seu raciocínio, a profundidade da sua concentração, a clareza dos seus pensamentos e até o quanto você realmente lembra quando deita a cabeça no travesseiro. O que ele descobriu deveria preocupar qualquer um, porque os verdadeiros vilões da sua capacidade cognitiva não são coisas dramáticas. Não são drogas, traumas ou heranças genéticas. São hábitos. Aquele scroll antes de dormir. O primeiro olhar no celular assim que acorda. A forma como você se alimenta. A falta de movimento. O barulho que você confunde com conexão humana. Cada um desses comportamentos age como uma lâmina fina, quase invisível, mas que, ao longo dos anos, esculpe sulcos profundos nos seus circuitos neurais. Um dia, você olha para trás e se pergunta quando foi que perdeu a agilidade mental, quando deixou de ser quem era. Ao final desta leitura, você vai entender exatamente como seus rituais diários estão reconfigurando quimicamente sua capacidade de pensar. Vai enxergar a arquitetura invisível do seu próprio declínio cognitivo e terá uma escolha: continuar fingindo que isso é normal ou parar. Vamos começar por onde tudo se inicia. Pela manhã, seus olhos se abrem. Antes mesmo de os pés tocarem o chão, sua mão já alcança o celular. A luz azul invade suas retinas. Notificações se acumulam como acusações. E-mails, mensagens, manchetes. O café da manhã de alguém. A tragédia de um desconhecido do outro lado do mundo. A opinião de alguém que você nem pediu. Você acha que está apenas dando uma olhada. Na verdade, está se rendendo. As pesquisas de Huberman revelam algo brutal sobre esse ritual matinal. Nas primeiras 90 minutos após acordar, o cérebro está num estado de alta plasticidade. A dopamina, molécula responsável pela motivação e foco, está em seu nível natural. O cortisol, hormônio que aguça a atenção, atinge seu pico. É nesse momento que sua estrutura neural está mais maleável, mais suscetível a influências. E o que você oferece a ela? Caos. Informações fragmentadas. Gatilhos emocionais. Algoritmos projetados por engenheiros que entendem sua psicologia melhor do que você mesmo. Quando pega o celular antes de o cérebro despertar por completo, você não está começando o dia. Está sequestrando-o. Está treinando sua mente a esperar estímulos externos antes de gerar clareza interna. Está ensinando a si mesmo que o foco vem de fora. Não vem. E cada manhã em que repete esse gesto, você torna mais difícil se concentrar pelo resto da vida. Pense nisso. 10 minutos de rolagem às 7 da manhã estão reprogramando seu córtex pré-frontal para ansiar por distrações durante todo o dia. Mas ninguém alerta sobre o perigo porque, afinal, todo mundo faz igual. Agora, vamos falar sobre a mentira que você conta a si mesmo à noite. Vou dormir quando morrer. Você repete isso como se fosse um troféu, como se descanso fosse coisa de fracos, como se sobreviver à exaustão o tornasse superior. Mas a realidade é bem diferente do que imagina. Quando priva seu corpo do sono, o sistema linfático, a rede de limpeza do cérebro, só entra em ação durante o descanso profundo. Ele elimina resíduos metabólicos, incluindo as proteínas beta-amiloides, as mesmas placas tóxicas encontradas em pacientes com Alzheimer. Ao encurtar suas horas de sono, você não está sendo produtivo. Está se intoxicando. O Huberman explica de forma simples: dormir não é um estado passivo. É a atividade mais intensa que seu cérebro realiza.
Consolidação de memórias, regulação emocional, poda sináptica, tudo isso acontece enquanto você está inconsciente. Pular o sono não faz você apenas se sentir cansado. Torna-o cognitivamente prejudicado. Estudos mostram que, após 17 horas acordado, seus reflexos e julgamento equivalem aos de alguém legalmente embriagado. Depois de algumas noites com apenas 5 horas de sono, seu QI cai de forma mensurável. Sua capacidade de aprender novas informações despenca. E o mais irônico é que a privação de sono prejudica justamente sua habilidade de perceber o quanto está prejudicado. Você se sente bem? Não está. Está operando a 60% da sua capacidade e chamando isso de funcional. Toma decisões com a mente equivalente a um para-brisa rachado, e a cada dia que repete o padrão, as rachaduras se espalham. Mas você está ocupado. Tem coisas importantes para fazer. Então sacrifica a única coisa que seu cérebro precisa para se reparar e chama isso de ambição. Agora, prepare-se para algo ainda mais sombrio. Vamos falar sobre a droga que você nem sabe que está consumindo. Dopamina. Cada rolagem, cada curtida, cada notificação, cada clique, cada feed infinito, tudo foi projetado para disparar sua dopamina. Não em ondas avassaladoras, mas em pulsos minúsculos, constantes, imprevisíveis, com recompensas variáveis. Esse é o mesmo mecanismo que torna o jogo compulsivo. O mesmo padrão que faz ratos pressionarem alavancas até morrerem de fome. E você aperta essa alavanca centenas de vezes por dia. O Berman já falou extensamente sobre o lado obscuro da dopamina. A molécula não está ligada ao prazer em si, mas à antecipação dele. É o que faz você desejar. E o problema da superestimulação crônica é simples, sua linha de base cai. Quando inunda o cérebro com microdoses de dopamina o dia inteiro, todos os dias, os receptores se tornam menos sensíveis. O que antes o deixava feliz já não causa o mesmo efeito. O que antes o empolgava agora parece sem graça. Não é depressão. É esgotamento. E aqui está a conexão com a inteligência. A dopamina não é apenas responsável pela motivação. Ela é essencial para a memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva e a atenção sustentada. Quando seu sistema dopaminérgico está exaurido pela estimulação constante, sua capacidade de se concentrar por longos períodos desmorona. Você não consegue mais ler um livro. Não consegue ficar com um único pensamento. Não suporta o tédio. E o tédio, como o Berman aponta, é onde o cérebro faz seu trabalho mais importante. Criatividade, resolução de problemas, insights profundos, tudo isso surge nos espaços vazios, nos momentos de nada. Mas você eliminou esses momentos. Preencheu cada lacuna com conteúdo, cada silêncio com ruído, cada pausa com um puxão para atualizar a tela. Agora se pergunta por que se sente vazio, por que nada o satisfaz, por que sua mente parece um navegador com 100 abas abertas e sem memória RAM para executar nada. E tem mais uma coisa que quase ninguém admite: você não está fazendo várias tarefas ao mesmo tempo. Está apenas fragmentando sua atenção. Cada vez que pula de uma atividade para outra, de um aplicativo para outro, de uma conversa para outra, seu cérebro paga um preço. Chama-se resíduo de atenção. Parte dos seus recursos cognitivos fica presa à tarefa anterior, mesmo quando você já mudou de foco. O resultado? Você nunca está completamente presente em lugar nenhum. Está sempre pensando pela metade em outra coisa. Sua capacidade de processamento fica superficial. Sua habilidade de reter ideias complexas enfraquece a cada troca. E o trabalho de Huberman mostra o que o trabalho de Huberman revela sobre esse fenômeno. A região do cérebro mais exigente em termos de energia é o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio superior, pela tomada de decisões e pelo autocontrole. É a primeira área a se esgotar. E toda vez que você a força a mudar de contexto, está drenando sua bateria mental mais rápido. Às 14h, você já está cognitivamente exausto, não porque trabalhou duro, mas porque trabalhou de forma dispersa. As pessoas que constroem impérios, que escrevem livros, que resolvem problemas que importam não fazem multitarefa. Elas protegem seu foco como se fosse sagrado, porque a atenção é o recurso escasso que você possui,
e você a está distribuindo em fragmentos o dia inteiro, todos os dias, para quem quer que faça seu bolso vibrar. Agora, vamos falar do corpo que você tem ignorado. Você passa horas, dias, anos sentado. No carro, na mesa de trabalho, no sofá. Terceirizou o movimento para as máquinas. E pensa que o dano é apenas físico. Não é. Pesquisas mostram que o movimento está diretamente ligado à função cognitiva. Exercício, até mesmo uma caminhada, aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro. Regula a produção de BDNF, que funciona como adubo para os neurônios e potencializa a neuroplasticidade, a capacidade do seu cérebro de se adaptar, aprender e crescer. Quando você não se move, não está apenas ficando mais fraco. Está ficando mais lento. Seu cérebro fica privado dos sinais de que precisa para se otimizar. Seus neurônios se tornam menos eficientes. A consolidação da memória sofre. A regulação do humor falha. No entanto, você diz a si mesmo que não tem tempo. Mas tem tempo para rolar feeds por 3 horas seguidas. Tem tempo para maratonar conteúdo que o deixa mais vazio do que quando começou. Tem tempo para tudo, menos para a única coisa que realmente faria seu cérebro funcionar melhor, o movimento. Não porque seja moralmente bom, mas porque é quimicamente essencial. E aqui está o que ninguém quer ouvir: o estresse não está matando você. O estresse sem recuperação, sim. Algum nível de estresse é necessário. Ele o aguça. Cortisol e adrenalina em picos agudos, quando focados, aceleram o tempo de reação e mobilizam energia. Mas você não está vivendo picos agudos de estresse. Está mergulhado nele. As notícias, a economia, os algoritmos projetados para acionar o medo, porque medo mantém você rolando. O trabalho que nunca termina, os relacionamentos que sugam sua energia, a ansiedade ambiente que você confundiu com personalidade. O que acontece quando o cortisol permanece elevado por tempo demais? Ele se torna neurotóxico. O hipocampo, a região do cérebro responsável pela memória e pelo aprendizado, literalmente encolhe sob estresse crônico. Conexões neurais se enfraquecem. A capacidade de formar novas memórias diminui. Você não está apenas estressado. Está se desgastando. E o pior? O estresse crônico prejudica a capacidade do córtex pré-frontal de regular a amígdala. O cérebro emocional passa a dominar o racional. Você se torna mais reativo, mais impulsivo, menos capaz de pensar a longo prazo. Torna-se uma versão pior de si mesmo. Não porque é fraco, mas porque seu cérebro está sendo quimicamente sabotado pelo ambiente que você aceitou como normal. Então, o que fazer agora? Aqui está a verdade incômoda: saber disso não muda nada se você não agir. A maioria das pessoas vai ouvir, sentir um lampejo de reconhecimento e voltar exatamente aos mesmos hábitos que acabaram de aprender que estão destruindo sua mente. Porque mudar exige desconforto, e o cérebro, especialmente um já comprometido, sempre escolherá a dor familiar em vez da liberdade desconhecida. Mas você não é a maioria. Ou, pelo menos, não precisa ser. O trabalho de Huberman não é só diagnóstico. É protocolo. Luz solar pela manhã para resetar seu ritmo circadiano. Café adiado para permitir que a adenosina seja eliminada. Descanso profundo não relacionado ao sono para restaurar a dopamina. Exposição deliberada ao frio para construir resiliência ao estresse. Blocos de trabalho focados seguidos de recuperação genuína. Essas não são gambiarras. São fundamentos. E só funcionam se você decidir que sua função cognitiva importa mais do que seu conforto, que sua clareza vale ser protegida, que seu eu futuro merece um cérebro que ainda funcione. Aqui está o que quero que você reflita: você não é seus hábitos, mas se torna eles. Toda manhã em que escolhe a distração em vez da intenção, está votando por uma mente dispersa. Toda noite em que sacrifica o sono pelas telas, está lançando um voto contra sua clareza futura. E esses votos se acumulam, dia após dia, ano após ano. Até que um dia você percebe que não consegue se concentrar como antes. Não lembra nomes. Não consegue sustentar uma ideia tempo suficiente para desenvolvê-la. E vai culpar a idade.
Vai culpar a genética. Vai culpar tudo, menos os rituais que escolheu. Mas, a essa altura, pode ser tarde demais. Ou você para. Hoje. Não amanhã. Não depois de mais uma rolagem. Não quando a vida ficar mais fácil. Agora. Porque seu cérebro é o único órgão capaz de entender sua própria destruição, e esse entendimento é poder ou condenação, dependendo do que você fizer a seguir. Os hábitos não se importam. Eles continuarão funcionando, com ou sem seu consentimento. A questão é se você vai permanecer adormecido enquanto eles o desmontam, ou se vai acordar. E se ainda está aqui, ainda ouvindo, ainda sentindo aquele desconforto no peito, ótimo. Esse desconforto é o começo. É seu sistema nervoso percebendo que algo precisa mudar. Não o anestesie. Use-o. Porque consciência sem ação é apenas sofrimento sofisticado. E você não chegou até aqui para sofrer de forma elegante. Chegou para despertar. Então desperte.